isso, né? E daí eu falei, Fê, faz live, cara, vai ser incrível. E aí você foi e fez esse movimento de juntar pessoas e juntas você fez acontecer também. Então, parabéns por essa iniciativa tão incrível, sou muito sua fã. Esse poder, assim, juntos podemos tudo, né? Juntos nós nos unimos à força maior do universo, que tem esse poder de agregar, né? E eu penso muito nisso, eu vivo muito isso, assim, eu vivo sozinha, eu falo muito que eu não sou ninguém, mas junto com pessoas que estão ao meu lado nessa caminhada, chegamos ilimitado o nosso poder, né? Tanto para o mal quanto para o bem, principalmente, né? Sempre, assim, são essas duas forças que permeiam tudo isso. E eu vivo na prática, no dia a dia, o poder do juntos podemos, dessa força de gente cuidando de gente, né? Eu fundei o Instituto A Nossa Jornada em 2014. Em 2013 eu saí nas ruas pela primeira vez, registrar o que eu já fazia sem contar para ninguém, que era ajudar as pessoas, com a pergunta: o que eu posso fazer por você agora, nesse momento? Porque eu queria uma pergunta que eu conseguisse realmente ajudar na resposta, né? Porque eu pensava qual o seu sonho, e é muito amplo tudo isso. E a partir disso, o Instituto, né, se concretizou e hoje a gente conecta pessoas do mundo inteiro, unindo quem precisa de ajuda a quem pode ajudar. Então, quando a gente estava pensando ontem, né, nas palavras, acho que não teria outras palavras melhores para a gente expressar esse poder que nós temos quando nos unimos, né? E eu vivo isso, como eu falei, todos os dias. A gente ajudou, assim, antes de Manaus, que daqui a pouco eu vou contar essa história, mas mais de 10 mil pessoas, sabe? Com essa palavra e com essa união, assim, com essa força mesmo. E somos limitados quando nos unimos, sabe? Eu queria te perguntar, o Rinpoche, ele usava essa frase em que contexto, assim, quando ele contava sobre histórias, eu queria trocar com Ele você, jogava, assim. assim, no final, né, de ensinamentos, ele falava em português mesmo, que era tão bonitinha, né? Juntos podemos. É, E, e é isso, assim, né? Um pouco dessa mensagem subliminar, assim, eu sei que no sentido de que eu vejo o quanto ele deixou muitas mensagens que a gente vai, agora que ele fez a passagem, né? Acho que isso acontece com muitos mestres que têm essa visão, assim, mesmo visionária, né? E aí deixa ensinamentos que a gente vai, de fato, vendo a importância deles depois, né? sim, E eu acredito que essa é uma delas, assim, né? Outra coisa que ele também falava que eu pensei, né, de compartilhar, assim, que ele falava make the impossible possible, né? Fazer o impossível possível. Eu sempre fiquei sim. também com isso, assim, mas como é? O que isso significa? E agora eu vejo muito, né, nesse novo ciclo que a gente inicia, assim, como comunidade, assim, né? Como isso tem uma força, né? De, de fato, mover, né? Para ação, assim, né? Make the Sim, impossible possible. Senão a gente não vai a lugar nenhum, né? Assim. sim, E nessas ações sociais, principalmente, nossa, quando alguém fala para mim que é impossível, o que é difícil, amiga, me veio uma força que a gente estava falando ontem, uma ira no sentido do movimento da ação, de fazer isso acontecer, porque é possível, sim. A gente consegue tornar o impossível impossível diante dessa união, né? E qual Tem é essa uma. força, Rê? Conta assim, da onde vem, assim, porque eu acho que uma das coisas é esse lugar de destemor, né? Eu até tô com um livro aqui que eu li para você, eu estava falando ontem, que chama The Bond Between Women, né? A Journey to Fierce Compassion, né? A compaixão do destemor, né? Então é a compaixão sem o medo, né? E você tem isso, assim. Então eu gostaria de o que te faz essa ação tão visceral, assim, né? De uma energia infinita, assim, é muito lindo. Eu acho que também de observar, eu já observei muito como que
a revolta paralisa as pessoas, sabe? O medo paralisa as pessoas. Não que eu não tenha medo, eu tenho, mas eu deixo ele um pouco de canto, assim. Mas eu vejo, acho que essa minha vontade, essa minha força de ir para frente é entender que somos capazes sim, e é possível sim, de tudo que eu já vivi diante do Instituto, de jornadas que seriam impossíveis de acontecer. E aí eu fui lá, uni pessoas, me conectei e fui, sabe? Fui. E quando a gente cuida do outro, assim, é muito curioso, é uma frase que eu falo muito, assim, o universo cuida da gente. Chegam pessoas para me ajudar, você é um dos pilares da minha vida, assim, em todos os sentidos, né? No sentido, em todos possíveis, você está do meu lado, tem o Rafa, tem a Lu, que acho que está aqui também, muitas e muitas pessoas que são os meus pilares, que me sustentam nessa minha caminhada. Eu acho que é porque também eu sei que eu tenho vocês junto comigo, que eu não tenho medo de seguir em frente e fazer o que tem que ser feito. E eu falo, eu não quero, tipo, parabéns, ou não faço nada mais do que tem que ser feito. E outro dia também uma pessoa falou, ai, nossa, maravilhosa, parabéns. Eu falei, amiga, é assim, não sou eu, é você. Quando você vê o que eu estou fazendo e te comove de algum jeito, é porque eu consegui acessar dentro de você alguma coisa que você tem, sabe? Essa luz, assim, que todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem esse poder de manifestação. É só a gente deixar os nossos medos, as nossas revoltas, angústias um pouquinho de canto, porque depois, quando a gente volta para elas, parece que elas também já encontraram o seu lugar, sabe? O seu lugar de ficam mais resolvidas, assim. E eu Pequeno, né? acredito, é muito pequeno, assim, o individualismo hoje não tem mais espaço nesse mundo, assim. Eu entendo muito que a gente só vai conseguir sair desse lugar que nós estamos nesse momento através de uma verdadeira revolução social, sabe? Revolução social no sentido dessa compaixão, assim, dessa união, dessa força das pessoas cuidando de pessoas. Uma vez eu li uma frase, no Moro em Londres, então, que falava assim: nunca duvide que um grupo pequeno, não, pessoas pequenas, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, são capazes de mudar o mundo. Então, e eu não penso a longo prazo, as pessoas, como você pensa no Instituto daqui a tanto tempo? Não, tipo, é o hoje, né? Assim, é o agora. O que eu posso fazer agora? Então, eu vou vivendo, tipo, muitas vezes um momento do dia de cada vez. Eu falo, nem é um dia de cada vez, mas é aquele momento de fazer o que tem que ser feito, sabe? E é isso, acho que desse temor eu sei que, porque eu tenho pessoas que sabe, que estão junto comigo, assim, de verdade. Então, esse movimento é muito, muito forte, assim, muito verdadeiro. Sim. E eu pensei também, assim, o quanto que a gente tem umas crenças, né, assim, que limitam sair da bolha, né? E acho interessante também falar sobre isso, né? O quanto que existem, claro, bolhas, assim, e a gente vai até um ponto, depois vai mais, assim, e vai percebendo essa elasticidade que existe, né? Assim, de pessoas que têm privilégios como nós e de viver também em outros mundos, experienciar outras realidades para poder de fato sentir, né? Mas sair, furar a bolha, né? Então, quais são, Rê, as crenças que você acredita que a gente precisa deixar cair assim para conseguir furar a bolha? Assim, faz sentido o que eu estou perguntando? Total, faz total sentido, principalmente a história sobre compartilhar, né? As pessoas têm muito medo de compartilhar o que tem e ficar sem, sabe? A gente tem muito medo disso, né? E compartilhar o que você tem não é dividir o que você tem, não é pegar o seu dinheiro ou a sua casa e dividir, assim, é partilhar, né? Você partilha, dizem a história de Jesus, quando ele colocou o pão em cima da mesa, ele não repartiu o pão, né? Ele partilhou o pão, por isso que deu para todo mundo. Então, acho que esse medo das pessoas de ficarem sem as suas coisas, ou acharem que os seus problemas são maiores do que o do outro, sabe? A gente precisa realmente furar essa bolha. A gente vive dentro de uma bolha, mesmo que achando que não, né? Somos todos várias bolhas. O Diego fala uma coisa muito importante, né? Se nós que temos casa, comida na mesa, um cobertor para se cobrir de frio, se a gente não resolver fazer alguma coisa, quem é que vai resolver fazer tudo isso, sabe? Então, e eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo em Manaus agora, que a gente já vai contar sobre isso, mas os jovens que estão lá são jovens que todos poderiam, tipo, ser meus filhos, assim, sabe? Com 20 e poucos anos,
e nesse movimento tão grande de salvar o seu povo, eu fico muito emocionada com isso, e eles vivendo processos pessoais doloridos, assim, um dos líderes perdeu o avô há 3 dias, a outra teve que trazer a mãe para a UTI para São Paulo, porque não tinha vaga na UTI lá, e mesmo assim, nas suas dores, nos seus momentos, sabe, nas suas lutas pessoais, uma vez que você olha para o outro e tenta ajudar, não tem mais volta, sabe? É um movimento que o COI fala muito sobre isso também, quando a gente cuida, a cura de um é a cura de todos. Esse movimento do juntos podemos faz parte dessa cura pessoal. A gente só vai conseguir se curar como indivíduo se a gente olhar para o nosso amigo do lado e ver realmente o que ele está precisando, sabe? Entende? Então, essas crenças do medo, essa crença da gente não aceitar ajuda, né? É muito difícil a gente aceitar ajuda. Receber ajuda é muito difícil. Eu vivo isso todos os dias na minha vida. Você sabe da minha história pessoal, que é, tipo, é um container, né? Falei pro Rafa, meu namorado, que espero que ele esteja aqui, que eu acho que sim. E eu falei para ele que, tipo, estar do meu lado é que vem, assim, um monte de coisa junto. E mesmo assim, isso para mim é pequeno, assim, é resolvível, vai passar, sabe? Esse movimento de... E aí eu olho e não é uma fuga, todo mundo fala, você faz isso. Não é uma fuga, assim, é um movimento realmente de olhar e depois voltar para as minhas histórias pessoais e seguir. E aí eu falei sobre o medo da gente receber ajuda, né? Porque a gente foi educado para ser autossuficiente, para entrar na melhor faculdade, para escolher o melhor parceiro ou parceira para se casar, para ter filhos perfeitos e lindos. Então a gente foi criado nesse contexto, né? Eu não preciso de ajuda. Mentira. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo. Em qualquer nível, né? Financeiro, pessoal, um abraço, sabe? Um abraço, Fê. Eu falo que essa coisa de juntos podemos, eu lembro muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que é: abraçar é compartilhar a esperança, sabe? Então a gente precisa desse. E aí eu estou aprendendo todos os dias a receber amor, receber ajuda. Inclusive, uma coisa que a gente estava falando ontem, né, do Eckhart Tolle, o livro está aqui, vou te mostrar depois. Talvez eu esteja falando o nome dele errado, mas eu acho que é isso mesmo, Eckhart Tolle. Que ele fala que a gente está tudo dentro da gente, que a gente também não pode receber aquilo que a gente não tem, né? Então, se você quer amor, doe amor. Se você quer reconhecer e reconhecido, reconheça primeiro, sabe? Se você quer ajuda financeira, compartilhe um pouco do que você tem. Que tem a ver com também a definição, né, de compaixão, né? Que é diferente do amor, né? E a compaixão, a definição é o sofrer com, né? Diferente do desejar a felicidade do outro, né? Que seria o amor. E a compaixão é se sofrer com, ou seja, você se inclui, né? E aí eu acho que também é interessante, assim, me veio agora esses eixos que a gente vive, né? Assim, do salvador, né? Da vítima, assim, né, assim, alguns estereótipos, assim, que, enfim, uma vez eu tive uma aula, assim, sobre esses eixos, mas o que eu quero dizer é que o que eu vejo em você assim, é uma coisa que realmente vem de uma autenticidade, sabe? De uma energia de autenticidade, né? E de uma não expectativa de fazer por simplesmente mover energia e ver onde vai dar, né? Mas conta um pouco, assim, né, de como está sendo, porque acho que é um exemplo para quem não sabe muito, assim, do teu trabalho agora com esse movimento de Manaus, assim, que foi muito lindo, que eu acho que é um exemplo lindo disso, né? E minha mãe fez uma live essa semana, super recomendo, né, que foi sobre expectativa. E aí ela falou isso, e eu fiquei muito depois ontem pensando nisso, né, que a expectativa ela é ruim porque a gente já pensa a forma, né? E o como, né? E a gente já tem na cabeça. Mas se você tem uma força de vontade e vê o resultado lá na frente sem se apegar ao resultado, mas coloca energia para
fazer aquilo acontecer é maravilhoso, né? Aí tem aquela frase famosa do Lama Michel, que é objetivo alto, expectativa baixa e esforço constante. E aí você vai ver onde você vai chegando, né? Então, assim, acho que é muito lindo, assim, você tem esse exemplo. Para mim, é um exemplo muito forte, assim, disso, sabe? Ai, grata, mana. Para mim, expectativa é sinônimo de frustração, né? Quando você tem uma expectativa muito, qualquer tipo de expectativa, da menor que seja, assim, é sinônimo de que você não vai, dificilmente você vai conseguir suprir essa expectativa, porque para mim, expectativa é com relação ao outro, né? O que você vai receber com relação a isso, enfim. E é sinônimo de frustração. Eu não consigo pensar muito a longo prazo. Isso é uma coisa que eu também tenho que trabalhar, assim, porque eu vou muito nesse movimento, como eu falei, de um dia de cada vez. Bom Instituto. O agora, porque a única coisa que a gente tem é uma coisa que todo mundo já sabe, está cansado de saber, mas é tão difícil, né? A gente viver no agora, assim, lavar uma louça só pensando na louça, ou tá aqui, só tá aqui, assim, sem pensar quem tá entrando, sabe? Só estar aqui com você. Tanto que eu falei, vamos nos divertir, a gente tá aqui para isso, sabe? Para contar um pouco e a gente se divertir, tá tudo bem. Quando, na quinta-feira passada, dia 14, quando deu, primeiro que assim, o Instituto, desde a pandemia, ele começou a fazer, a gente começou um movimento muito grande através do Tom Keely, que deve ter várias pessoas aqui né, que compartilham com a gente, você faz parte desse movimento também, como eu falei no começo. E aí a gente começou nesse movimento de levar para as pessoas alimento com afeto, com amor, com carinho, com dedicação. E além disso, também cuidando de 2 comunidades aqui, que a Lu está completamente inserida nesse contexto, a gente fazendo o censo das comunidades, sabe? E aqui do lado da minha casa, enfim. E mesmo assim nessa bolha, né? Aqui do lado e tal. E aí, na quinta-feira passada, dia 14, quando Manaus entrou em colapso na saúde, e eu comecei a ver as notícias à noite, eu comecei realmente a ficar sem ar, assim, eu falei, preciso fazer alguma coisa. E eu sempre, tipo, peço ao universo, assim, me ajuda a ajudar, a única coisa que eu peço. Me ajuda a encontrar os caminhos que eu possa chegar lá, assim. E eu não sabia, aí eu entrei em contato com algumas pessoas que eu te contei ontem, que eu achei que pudesse, e elas, não, já estou ajudando, não sei como ajudar, e eu, tudo bem. E cada não vai me dando mais força, mais movimento, mais ira, falando, é possível, assim, né? Não é possível, não é possível não ajudar, é possível. E aí fui encontrando umas pessoas, e encontrei o grupo, que é o SOS-KM, que é esse grupo de jovens que eu falei antes. Liguei para o Vicente, do Razões por Acreditar, tipo, de madrugada, a gente se falou, era quase 1h da manhã. Ele falou, amanhã a gente vai abrir uma vaquinha e a gente vai abrir o voo e você vai tocar isso. A gente estava na estrada, eu já tinha uma viagem marcada, a vaquinha abriu, em 3 horas a gente já tinha 300 mil reais e foi subindo e subindo. E junto com isso veio uma expectativa muito grande, vieram cobranças assim, tipo, a galera na minha jugular, assim, que eu precisava prestar. Aí eu falei, nossa, olha isso, né? Tipo, pedi para ajudar e veio assim uma coisa muito, muito grande, sabe? Muito grande mesmo. E aí foram muitos dias de trabalho, poucas horas de sono. Agora que eu estou um pouco mais, né, mais calma, assim, mas foram trabalhos incessantes. Nesse movimento, com um único objetivo, Fê, salvar as vidas que estão lá, sabe? Porque é isso, assim, se a gente, é uma frase que eu falo, se a gente não pode evitar as tragédias, a gente pode amenizar a vida que segue depois delas. Depois a gente cuida do resto, depois a gente cuida, tipo, das eleições, sabe? Não estou aqui para falar sobre isso, assim. Mas eu estou aqui olhando para frente no movimento de provar, mais uma vez, a força que nós temos. Então, tipo, foram mais de 10 mil pessoas que ajudaram nessa vaquinha. Então, nós mandamos já cilindros para lá, nós mandamos 15 mil máscaras, muitos insumos. As pessoas não têm cadeiras de roda, sabe? Cadeiras de banho para tomar banho nos hospitais. As pessoas não têm a mínima condição, assim. E aí, em volta de Manaus, também as cidades começaram a entrar em colapso e a gente começou a mandar cilindros de oxigênio de barco para as cidades. Assim, uma situação muito, muito, muito... Eu chorei várias vezes, assim. Chorei de gratidão por eu ter tido
a capacidade, sabe, a confiança, assim, e honrar de poder participar desse movimento, sabe? Porque eu não ia conseguir não estar junto, assim, com uma pequena parte, né? Então eu me sinto muito grata, sabe? Muito honrada por estar vivendo nesse momento e poder provar para as pessoas essa nossa capacidade mesmo, essa força quando a gente se une para mudar uma realidade, para transformar, né? Fazer parte dessa transformação do mundo e tal. E aí a gente está agora, a gente vai comprar uma usina de oxigênio para colocar nos hospitais lá, no hospital que é beneficente, e a usina deve, a gente amanhã pagar a primeira parcela e até o final de janeiro ela está instalada lá, assim, que vai ser um presente, assim, pro povo amazonense, que nos traz tanta sabedoria, tanta cura, a gente sabe disso, né, que a gente participa desses movimentos, assim, com as medicinas da floresta, e como é que a gente pode fechar os olhos para as pessoas que estão lá, sabe? Como que a gente pode não participar, não fazer parte disso? Então, as pessoas que estão aqui, que, né, nos ajudaram, assim, eu sou imensamente grata, sabe? De verdade. De verdade. E é isso, e esse despertar de cada um, né? Das pessoas falando, nossa, que incrível, nossa, e eu é isso. E aí eu percebo juntos podemos mesmo, assim, mesmo, podemos tudo. Como eu falei no começo, somamos ao poder ilimitado que existe. E esse juntos em um foco, né? Eu penso também muito isso, assim, do quanto que a gente precisa cada vez mais ter mais estratégia, sabe, Rê? Tipo, você tem essa mentalidade de estratégia para conseguir unir a força de 10 mil pessoas, né? Para fazer essa doação e focar, né? Colocar como uma flecha, assim, que você vai lá e junta a força de todo mundo e solta a flecha. Não, e aí juntos, ele significa nesses focos, assim, eu sinto que enquanto você fala, eu vejo quanto que é necessário sair um pouco das distrações e ver o que realmente me move, assim, eu, Fernanda, exemplo, e juntar pessoas que têm esse mesmo, que tocam da mesma maneira, e pode ser qualquer coisa, né, assim, no sentido de gerar vida, né, a gente, cada vez mais eu penso quanto a gente precisa simplesmente gerar vida na Terra, né, como guardiões da Terra, assim. E tem, imagina, simplesmente, né, tantas e tantas maneiras de fazer isso. Mas esse poder dos juntos de força, né, no mesmo lugar, assim, é muito, muito, muito lindo, assim, é muito grande, né? Simplesmente quando você está, sei lá, num círculo de pessoas, quando você canta junto, né? Assim, quando você coloca força mesmo, né, em uma só coisa, assim. Muito forte, né? Assim, eu acho que tem esse poder. E a gente está cada vez mais saindo entendendo mais isso, né? Saindo desse paradigma, né? Olhando para o próprio umbigo, entendendo mais o coletivo. A pandemia está fazendo isso, né? E eu acho muito forte, assim, a gente usar esse exemplo, né? Que como cada dificuldade também gera mais força para a gente levantar e seguir adiante, né? Assim, eu acho que essa live para mim tem essa importância, sabe? De você contar essa história e de a gente poder usar isso, enfim, com a própria história de Manaus, que ainda e tudo que vem pela frente, que a gente ainda está, né? Lá, assim, não sabemos onde vai chegar e num lugar mesmo de criar uma interdependência positiva, que eu acho muito bom também esse termo, assim, né? No sentido de que você entrar na rede dessa positividade, né? E sair do paradigma da escassez, porque o que você estava falando também, quando eu perguntei das crenças, faz parte desse paradigma da escassez. Sim. Né? E simplesmente agradecer, né? E simplesmente mover e começar pouco e sentir um pouco essa sensação de fazer parte do Juntos Podemos. Tem uma história que eu gosto muito de contar,
E é isso, né? Porque cada um faz um pouco. Tipo, porque É, sozinho, nós somos muito limitados se eu tô sozinha. Eu só tinha uma vontade muito grande de ajudar, mas daí a minha vontade, essa energia que eu tenho de mover as coisas que consegui mobilizar essas pessoas. Então, sozinha, tipo, eu não sou ninguém, assim, sabe? E nem você, e não somos, né? A gente precisa do espelho, do compartilhar com o outro, do dividir, do abraço que a gente estava falando. E aí tem uma história do Instituto que eu gosto muito de contar, que é isso, cada um faz um pouquinho. Eu recebi uma vez um pedido de uma moça que mora em Rio Preto. E aí ela falou que ela dava aula para uma menina de teclado, e a menina era muito humilde, e ela estudava num teclado de papelão, ela desenhou um teclado e ficava estudando. Daí ela pediu um teclado. Daí era assim, tipo, ela me pediu, aí eu falei com a Mariana, que falou com o Gabriel, que tinha um teclado para doar. Aí a Deia buscou na casa do Gabriel, levou na minha casa, eu comprei as embalagens, o Israel embalou, uma pessoa pegou na minha casa, levou na rodoviária, outra pessoa pegou na rodoviária em Rio Preto e entregou para ela. que legal. Tipo, meu, cada um fez um pouco, assim, eu só pedi. Veio, eu comprei embalagem, sabe? Outro embalou, outro pegou e levou. Então, assim, tipo, é isso. Esse despertar, e cada um, onde passava o teclado, a gente fazia uma cartinha para ela, sabe? E aí foi, então. E isso que você falou do propósito, assim, de ajudar, é muito incrível, porque você tem isso também, né? Tipo, as suas fotos, elas mexem com as pessoas. Você tem essa história das comunidades, né, que você está tão estudando e tal. Então, eu acho que, meu, esse movimento seu eu acho muito incrível, de verdade. Essa sua, de você falar, compartilhar as coisas de tantos e tantos anos dos ensinamentos, né, budistas, assim, me ajuda a ajudar, sabe? Faz a minha parte, e, assim, e tantas outras pessoas que você toca com o seu trabalho e com tudo mais, assim. Então, juntas podemos, mana. Juntas podemos. E acho que tem uma coisa assim que eu sinto agora, nesse momento, né? Acho que a gente está tão instável, tudo tão incerto, que eu não sei, assim, mas eu sinto as pessoas à minha volta como muito sensíveis, né? Estamos sensíveis, assim, tudo muito volátil, parece, né? E, Sim. e aí a qualidade disso é que o que toca o coração mais profundo. Não sei se você sente isso, mas parece que como se, né, assim, a gente tivesse mais pronto mesmo para fazer esse junto podemos, assim. Hum. E aí, assim, né, o que move o coração das pessoas, move um, move dois, move 100, move 1000, né? E a gente É. vai movendo corações, assim. Eu recebo, assim, vários feedbacks, assim, das lives de pessoas que falam, nossa, foi tão bom escutar isso, eu estava precisando tanto. E isso me toca profundamente num lugar que eu falo, nossa, é tão gostoso poder sentir que eu nem sei, a gente não sabe como a gente toca as pessoas, né? E acho que cada um tem a sua medicina, assim, a gente aprende isso, né? Cada um que está aqui, cada um que está ao nosso redor, cada um tem a sua medicina, né? Então, é o que a gente está falando, encontrar mesmo, assim, o pouquinho, né? Assim, eu sinto que as lives, para mim, é um momento eu falei, não é nada, né? Estou me divertindo, são pessoas que eu amo, que eu tenho o maior prazer de falar junto e tal. As fotos também, né? Mas assim, enfim, eu sei, para mim eu tenho muito mais coisa para compartilhar que eu não compartilho. Tô falando do meu ser, né? Que a gente ainda, cada um tem, cada um sabe. Mas o que eu quero dizer é que estamos fazendo, sabe? Eu sinto esse movimento porque a gente está se sensibilizando e indo para um lugar mais receptivo para ajudar o outro e para sentir esse juntos podemos, assim. Sim. Sinto assim, um otimismo em relação a isso. Assim. Sim. Não, e ajudar o outro nada mais é do que se ajudar, né? Eu não faço pelo outro, eu faço por mim. Quanto mais eu faço por mim, de verdade, profundamente, mais eu faço pelo outro. Porque se eu fizer olhando para o outro, o que já aconteceu muitas vezes com outras pessoas, a primeira coisa que eu vou fazer é julgar essa pessoa. Tipo, o que ele fez com o que eu dei? Ele não me olhou de legal aquele dia. Tipo, não importa o que ele fez com o que eu dei, não importa se ele gosta ou não de mim, não me importa, porque não é pelo outro, é por nós, sabe? É por nós, porque por aí a gente
quando é por cada um de nós, a gente acessa de verdade o sentimento verdadeiro da gratidão, sabe? Gratidão, assim. Não gratidão, hashtag, nada disso, mas sabe? Aquele assim, puro sentimento, que é o que eu sinto, assim, pelas pessoas que estão do meu lado que me ajudam. E aí tem uma coisa que é isso, e cada vez que você faz mais coisas, mais gente também chega pra, tipo, te apontar o dedo, porque e eu pensei muito nisso esses dias, né? Muitas pessoas, assim, me ajuda. Tipo, eu consigo ajudar 2% das pessoas que me pedem ajuda, porque é muita gente que precisa. E a prestação de contas, que você vai fazer com dinheiro, e prestação de contas, gente quer dinheiro, não dá para levar. E aí eu fiquei pensando, né? Essas pessoas, a desconfiança está dentro delas, você começa a perceber que a pessoa, tipo, ela duvida da sua própria índole, sabe? E aí desconta na outra pessoa também. São os espelhos, né? E tem uma frase que eu falo na palestra que eu aprendi nesse tempo, que a gente vê a vida e as pessoas com as cores que a gente tem dentro da gente. E cada dia eu vejo muito isso, assim, esse despertar interno dessa luz e essa desconfiança. Daí eu olho para a pessoa, eu entendo já, sabe? Eu olho assim, eu entendo que ela duvida dela própria, sabe? E joga assim, esse espelho é muito constante. Então é importante a gente seguir essa flecha que você falou, sabe? Seguir o caminho, porque nosso maior juiz e tudo mais somos nós mesmos, né? Na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe o que você fez de bom, de ruim, onde você pode melhorar, porque é nosso maior, na hora da nossa morte, assim, da nossa passagem, somos nós, né? Nós sozinhos ali nesse movimento, tipo. E acho que também, assim, nesse sentido, se voltando para assim, o Juntos Podemos vindo do Lama Ganchen, que é um mestre do budismo tibetano, né, e tendo essa relação com o próprio autoconhecimento e para o caminho individual, eu vejo muito isso, porque a gente pode olhar para as nossas próprias qualidades através, a gente vai olhar para as nossas próprias qualidades e potências através do outro, né? E é Total. bonito, assim, quando você se abre e acho que tem algo que limita, né? E voltando porque eu tinha te perguntado das crenças, porque eu ainda sinto que existe algo que limita, que é a gente brilhar. Porque a gente não aprendeu que a gente pode ser feliz, que a gente se permite ser feliz. E isso significa acessar o nosso brilho, né? Assim, o que nos faz assim, servir, né? Estar vivos aqui, assim, na Terra agora. Então, existe toda assim, uma guerra contra isso, né? E a gente fazendo essa inversão agora, assim, a gente precisa, né, de alguma maneira conseguir usar esse juntos podemos para poder aos poucos voltar a sentir, né, o que é ser humano, né? O que tem muitos trazidos assim. Acho que o Ailton Krenak fala muito sobre isso, né? Assim, do quanto que a gente esqueceu mesmo da nossa natureza, assim, né? Pura do ser humano, assim, né? Entre tantos fazeres e, enfim. Então, assim, acho que esse olhar, assim, é muito lindo, né? De poder, de fato, começar a furar a bolha para, de fato, mergulhar no ser que está conectado com tudo, né? Sim, e parece que a felicidade traz culpa, né? Tipo, traz culpa você brilhar, sabe? Né? Então, exato. E essa é uma das crenças, assim, não, não posso brilhar, não posso, né, chamar atenção, porque eu vou me sentir culpada, porque fulano não é assim, enfim. Então, a gente tem esse lugar também, né? E você falou uma coisa que, nossa, me perdi, eu queria tanto dar continuidade, assim, no que você falou. Não, e muito curioso, né, o Lama Ganche ter partido justo agora, né, nesse momento, parece que foi uma grande lição, assim, né, das lições dele ficar e todo mundo colocar em prática exatamente o que ele deixou, né. É muito, muito forte isso, eu achei muito providencial, assim, sabe? Que agora é a hora, né? E eu falei assim, não, a gente não vai sair desse lugar, dessa pandemia,
para esse movimento se não tiver união, se juntos não, sabe, não iremos, porque juntos podemos fazer muita coisa. A gente sabe disso ao longo da história toda, né, que a gente conhece já, a gente entende tantas revoluções que aconteceram, tantas coisas quando as pessoas se uniram, né, para fazer qualquer tipo de movimento, assim, então é muito poderoso mesmo, sabe? Muito, eu fico muito agradecida e honrada, assim, de viver isso, sabe? De viver mesmo. E não penso em nada mais do que simplesmente fazer. A Tati fala, ai, amiga, é mérito, tipo, tudo bem, assim, mas o meu caminho, eu sigo nessa jornada da empatia, né? Que é essa palavra que está tão na moda e tal, que é muito difícil também da gente colocar, sem colocar essa palavra tão verdadeira, né? Eu falo que empatia para mim não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Eu não consigo me colocar no seu lugar, nem você no meu, assim. Mas é impossível, né? Cada um tem a sua história, a sua jornada, a sua caminhada, as suas dores. Mas a empatia para mim é você, tipo, dar a mão, falar, ó, sou igual a você, já passei pelas mesmas coisas que você passou, ou eu vou passar, ou eu tô passando, porque a gente passa pelas mesmas coisas. Então, assim, eu tô junto. Empatia para mim é isso, sabe? Tô junto com você, independente do que aconteça. Então, esse é o lugar, sabe? Que é o junto, né? Que é o junto que não Tô junto. cobra, né? O que é esse junto, né? Assim, acho que tem isso, né? De não, de fato, estar presente, né? E empoderar o outro, assim, né? Nesse sentido de ir adiante, assim, ir para cima, né? Porque é muito fácil a gente cair, assim, cairmos no nosso ego, no nosso próprio. Eu vou com você porque com você eu me torno mais legal, né? Assim. Sim. Mas, É. assim, acho que manter, né, essa motivação, assim, uma coisa que o budismo fala bastante, da motivação pura, né? Assim, tem que voltar e ver de fato por que você está fazendo isso, assim. E, e aí eu queria te perguntar, assim, uma coisa que acho que é interessante também de você compartilhar, é o que para você é essa revolução? O que é a revolução do ser, assim? Como que você vê a gente juntos podendo? Eu acho que para Eu, isso a gente precisa de uma revolução, assim, né? é, eu acho que nada mais, assim, do que a gente já falou aqui, nada mais do que parar de olhar para si, para o seu próprio umbigo, para os seus próprios probleminhas, para as suas dorezinhas, para as suas coisinhas, e olhar para o lado. Essa revolução se faz necessária em conjunto, sabe? Em conjunto, nesse tentar não julgar. E, na verdade, também essa revolução se faz parte quando a gente tem o autoconhecimento, né? A inteligência emocional, assim, que é uma coisa tão buscada e tão desejada a todos nós, né? Assim, então, esse autoconhecimento e essa inteligência emocional faz parte dessa revolução, porque só assim a gente consegue olhar para o outro e tentar não julgar, sabe? E tentar ter essa empatia que eu acabei de falar. Então, essa revolução se faz necessário no coletivo, assim, é preciso, de verdade. Mas para isso, primeiro a gente tem que se olhar, assim, eu estou longe de ser uma pessoa resolvida, tipo, né, tem mil questões para resolver, você sabe de muitas delas, mas eu tenho esse movimento, assim, né, de olhar para a bolha do meu lado, entrar na bolha do lado, aí depois entrar na outra, e volto para mim, resolvo as minhas coisas, vou de novo. Então, a compaixão, né, verdadeira, assim, por nós e pelo outro. Aí eu postei um dia sobre alimento, né, que uma vez eu prometi para mim mesma que ninguém que chegasse até mim que falasse que está com fome ia continuar com fome. E eu já dividi sanduíche, mesmo quando eu não tinha, eu já compartilhei coisas, mesmo se eu tivesse pouco, sabe? E aí a pessoa fala, mas tem que lembrar de você, é óbvio que eu tenho que lembrar de mim, assim, é óbvio que eu me alimento, é óbvio que
E aí vem aquela coisa do cristianismo, né, do catolicismo, que para você fazer o bem, você tem que ser pobre, você tem que não ser miserável, não ter. E aí sim o seu bem é bem visto, né, diante dos céus e tal. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ter sim a abundância. Tipo, eu não me sinto culpada de ter um privilégio de morar numa casa, sabe, de poder viajar às vezes, assim. Porque quanto mais eu me fortaleço nesse sentido, mais eu consigo juntar pessoas e mais eu consigo ajudar. Então, essa evolução parte daqui primeiro, né? Interno, assim. Eu tento meditar muito todos os dias, porque para mim a meditação é muito importante, assim. Se eu tô meio surtada, eu já entendi que faz 2 dias que eu não medito, sabe? Daí eu lembro, aí eu lembro. Aí eu volto, medito, e é na meditação que eu resolvo muitas coisas e que me dá força, assim, para nessa flecha, esse movimento que para mim é muito verdadeiro, assim, forte. E eu vou assim, eu vou que nem uma leoa, sabe, para cima desses movimentos assim, pequenos ou grandes, não importa, assim, importa é o olhar para o próximo. Tem esse destemor, né? Que você falou, leoa, É, agora veio essa é, força assim, animal, é, né? Destemor. é, é, E é. eu O acho que é medo, eu, isso, que existe uma ação, é uma força de. Tem aquelas imagens, né, no budismo também iradas, que são forças que parece que é assim do mal, sei lá, mas na verdade elas estão ali na frente para encarar, né, sim, as forças maiores, né, enfim, sim, que estão ali atrapalhando, né? E para isso precisa sim. Na Umbanda é o Exu, né? O dessa Exu na força. Umbanda, essa força que é o tridente, que falam que é o diabo, e o cara vai, assim, né? É, A gente tem que ter essa força. O medo, poxa, faz super parte, de verdade. Eu tenho medo, muito medo. O medo é importante, né? O medo é pela sobrevivência, assim, a gente, né? Ele é importantíssimo, né? Ele nos protege. Só que eu não deixo ele tomar conta de mim, como eu falei no começo, nem a revolta, nem a tristeza, o pânico, assim, eu tive síndrome do pânico e eu entendo assim os meus caminhos para esses lugares que estão aqui o tempo todo, assim como o meu ego tá aqui o tempo todo, sabe? E eu dou umas, sabe, fico conversando, tipo, dando uma entender que o propósito é muito maior do que qualquer outra coisa, né? E o que eu tava, ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci. Só te falar. Não, eu ia falar isso do medo, mas. Ah, por exemplo, quando chegou, tipo, essa ajuda gigantesca que eu pedi, e ela veio, por algum momento na minha cabeça, eu falei: será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta disso? Meu Deus. Tipo, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Daí, meu, sabe, vem tipo, vai dar conta, sabe? Vai. E vai dar conta e vai conseguir fazer o que tem que ser feito. sim. Não, uma coisa que assim que me penso também que eu estou estudando o trabalho da Joanna Macy, né, de ecologia profunda, e ela fala muito assim de como a gente também não olha para a dor do mundo e a necessidade de olhar para a dor do mundo, né? E, e essa necessidade, eu estava lendo assim outro dia que ela estava falando sobre o desespero, né? E que dentro do nosso paradigma capitalista, a gente não pode entrar no desespero. Isso é um sinal de fraqueza, né? Você se mostrar desesperado, você mostrar que você precisa de ajuda, por exemplo, é um sinal de fraqueza, né? Precisa ter sempre uma solução rápida, né? Você precisa estar sempre em produção. Então, é, eu acho que também faz parte do que você traz essa coragem de olhar para a dor do mundo, né? De olhar para Manaus como exemplo, mais claro que isso, assim, de falar, olha o que está acontecendo, né? De fato, deixar isso tocar, porque acho que a gente já está tão tanta coisa que a gente já não deixa mais entrar, porque cada um tem a sua própria vida, não dá para deixar, mas é forte demais, né? Você de fato poder se deixar ser tocado por aquilo. Existem pessoas que estão morrendo sem ar, muitas, né? Nesse exato momento. E aí daquele momento,
de fato deixar ser tocado, e aí você consegue ter uma ação, né? E isso está ligado com essa ação compassiva, né? Com o sofrer com, né? Que aí de fato você está sofrendo com, e aí essa compaixão, né? Então acho que é muito desse lugar a gente entender o que é essa compaixão na prática. Mas para isso precisa sair dessa, como fala, quando a gente fica sem sentir dor, né? Quando a gente está anestesiado, né? E deixar sentir o que está acontecendo, porque é uma rede, né? E muitas vezes a gente sabe, cada um sabe, acorda ansioso, triste, com raiva, não sabe por quê. E eu acredito muito, claro, a gente está numa rede, a gente sente o que está acontecendo no coletivo, né? Mas deixar isso se penetrar, e a partir daí é tão bonito também essa inversão, né? Que se a gente deixar agora, pensando nisso, deixar essa dor entrar, a gente vai estar tirando o que tem melhor de dentro da gente, né? De alguma maneira, assim, podendo de fato fazer o nosso servir, assim. O serviço, isso que eu ia falar, uma hora você falou do serviço. Serviço, assim, a gente servir verdadeiramente, assim, é o meu grande propósito, assim, sabe? Desde do pequeno, assim, amanhã a gente está levando um carreto de várias coisas para umas pessoas que estão aqui vivendo pessimamente, em precárias condições, aqui do nosso lado, sabe? Então, o serviço, assim, o serviço inclui tudo isso que a gente falou até agora, né? Dessa compaixão, da empatia, dos juntos podemos, assim, serviço verdadeiro, sabe? Despretensioso, sem a grande expectativa de ter, receber ou ter, porque vem. É muito louco. Duas coisas que eu queria compartilhar rapidamente, assim, muitas vezes eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, assim, ou plano de saúde, ou alguma coisa importante. Enquanto eu fico, assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, quem que pode me ajudar, que trabalho que eu vou fazer, né? E aí te ajuda a vender os quadros, e vou me virando, assim. Quando eu paro de olhar para isso, e falo, não, peraí, deixa eu ver aqui no instituto se tem gente precisando de ajuda. E começa a movimentar pessoas para ajudar, e aí só o movimento dessa ajuda, amiga, dinheiro para aluguel chega, dinheiro para as contas chegam, e chegam assim, ou um trabalho que eu pego, ou alguém manda uma mensagem, hey, queria te dar um presente, ou eu vendo um quadro seu, sabe? É muito, muito forte, assim, eu vivo isso, tipo, não é uma teoria, sabe? Na prática isso todos os dias. E aí você falou o serviço, assim, é muito, muito forte. E aí, o que a gente estava falando sobre a gente sofrer com o outro, eu aprendi uma coisa, assim, se eu entro nesse sofrimento que a pessoa tem, eu paraliso junto com ela, sabe? Eu acho que eu criei eu nem sei, nem é uma barreira, mas um escudo que eu falo, olha, eu sinto a tua dor, é a mesma coisa, eu sinto a tua dor, eu já vivi isso, né? Como eu falei, ou eu vou viver, porque a gente passa pelas mesmas coisas, mas eu tô aqui. E eu não entro, se eu entrar nessa dor da pessoa, eu paro junto com ela ali, sabe? Eu paro ali e entro no lugar da pena, da dó e do dó, e daí só que aí eu não consigo. Então, eu criei sabe, uma estratégia dentro de mim, me emociono muitas vezes, falo isso não é possível viver desse jeito, mas é aí que sai a minha força do movimento, sabe? É aí que sai, porque os sentimentos de pena, de dor, como eu falei antes, né, de revolta, de raiva, são sentimentos que, paralisa a gente. Eu já vivi isso. Eu já tive momentos de depressão, já tive momentos de Com a gente, revolta. né? Onde a gente for. Hã? Não, estou Que? falando que a gente leva com a gente esses sentimentos aonde a gente for, né? E vai projetando em tudo. É uma Tudo. loucura. E aí você paralisa você e paralisa o outro e vai, sabe? Então, tipo, quando as pessoas entram muitas pessoas entram em contato comigo, tipo, desesperadas, assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Primeiro sai desse lugar, sabe, de pelo amor de Deus, a gente já falou sobre isso, né? Você é minha única salvação, preciso de vocês, calma, porque eu também já tive nesse lugar, de ligar para alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, sabe?
E eu vi que isso não. Se você acessa alguma coisa estranha na pessoa diferente, então eu falo, primeiro sai desse lugar de. E aceita receber ajuda, sabe? Tipo, aceita. E é curioso porque muitas vezes, não são todas as jornadas que a gente consegue ajudar, porque eu percebo muitas vezes que as pessoas não estão preparadas para receber. Ainda tem um processo ali, que é o processo que eu passo, como eu falei no começo, de receber, sabe? De aceitar. Então ela precisa, e a ajuda não chega, e ela se revolta ainda mais, porque ela não recebeu. É muito nítido isso, sabe? Viver esses sentimentos todos no dia a dia, na prática, é um privilégio e é um grande aprendizado. E às vezes as pessoas ficam felizes com uma esfirra, sabe? Com uma esfirra ou com um abraço, assim, uma mensagem, a pessoa já se sente grata. Então, volta para aquela coisa da inteligência emocional, do autoconhecimento, enfim. É isso. Para mim é um grande aprendizado. É muito bom falar sobre isso, Também porque eu muito começo a. dessa... Desculpa, fala, o que foi? Não, eu falei, é muito bom falar sobre isso, porque eu vou entendendo muitas coisas, sabe? Eu sou uma É, pessoa, tipo, eu vou fazendo muito, eu não penso muito, sabe? Tipo, eu não tenho grandes teorias sobre isso, mas. maravilhoso, né? Acho que isso é um É, grande exemplo, assim, né, de tudo que você consegue fazer e realizar, vem, né, é direto para a mão, né? Não passa, é do coração para a mão, não é da sim, mente, né? sim. E é um trabalho de autoconhecimento muito profundo, do tipo, não julgar o tempo todo, assim, sabe? Não, porque, lógico, né? Tipo, sou humana, então, né, a primeira coisa é falar, mas não. Eu volto para mim e falo, não tô aqui para isso, sabe? E é isso, assim, muito, muito bonito, assim, muito forte, muito maravilhoso, assim, de novo, dessa força de juntos podemos mesmo, assim, É. juntos podemos salvar e fazer parte dessa transformação do Isso mundo. também, assim, que me vem, né? Acho que quanto mais eu... é, acho que essa relação, assim, que eu quero dizer, essa relação, né, do simplesmente ser humano junto com o outro, sem o julgamento, né? E ter esse olhar sem julgamento, é o Juntos Podemos. É, é, É o Juntos é, Podemos mais puro, né? Porque não é o Juntos é, Podemos. Podemos o quê? Podemos mover, podemos nos permitir estar aqui sustentando a vida, né? E aí isso é outro paradigma, né? Que a gente assim acredita que tem que sair, que é essa coisa da escassez de novo. Já falei, mas não era isso que eu ia falar agora. É isso de destruição e de tirar da terra, né? Mas a gente precisa sustentar a vida, né? E para isso a gente precisa se ajudar, né? Porque estamos vivos aqui neste momento, dessa realidade, dessa terra, aqui agora, assim. E aí sim, esses sentimentos humanos são totalmente universais, óbvio. Então, quando você, sei lá, eu não tenho filhos, mas assim, imagino, para uma mãe ver outra mãe com os filhos, você acessa o que está dentro de você desse amor materno sim, imediatamente, né? É muito rápido, a gente se adapta muito rápido a conseguir gerar essa compaixão. sim, sim. É o espelho, né? É o Acho que assim, espelho, né? eu não tive a oportunidade de fazer todas as ações que o Tom Quiri fez, né? Assim, mas acho que todo mundo que fez, assim, e todas as pessoas que fazem esses serviços sociais, de qualquer maneira, né? Assim, tem tantas maneiras, mas acessar esse lugar, assim, né? De você, de fato, poder soltar, né? E se entregar ao momento presente junto com o outro, sem esse julgamento, sem estar em nenhum dos pilares de vítima, nem de salvador, nem de, né? E aí você É, simplesmente entregar aquilo por nós sermos humanos, assim. Eu acho que é uma coisa que eu trago no meu trabalho, assim, quando eu quero trazer esses retratos de gente, pessoas do mundo todo, né? Assim, mas quer dizer, o mundo todo, nos lugares que eu fui. Mas essa quase, vai. sinceridade, esse não julgamento é o que
acho que é muito forte, assim, acho que é bem importante. É, e você poder alimentar. Tá acabando o nosso tempo? Não. Eu acho que Falaram vai aí? estar, amor. Eu tô Ah, muito ah, eu quero que cansada. acabe. Mas eu queria falar duas coisas rapidinho antes de se cair. É, que você ajudou sim, Tá. você ajudou sim, porque você, né, parte das vendas dos seus quadros foi para o nosso projeto, então você faz parte desse movimento. É, a gente poder entregar uma marmita quentinha e feita com amor para uma pessoa, alimentar o corpo dessa pessoa, alimenta a nossa alma, sabe? Alimenta o nosso propósito, assim, alimenta o nosso serviço. Isso, não tem preço que pague, Não, não e tem você gerar um valor, não sentimento no tem. outro que a gente mesmo precisa, né? É, Assim, isso é é, tão lindo, né? Você é, gerar alegria no outro, de é, gratidão, a gratidão do outro, que, na verdade, quem precisa dessa é. gratidão é a gente. Assim, Exato, sim, estou entregando por ou mim. assim, a É, alegria de uma criança. Imagino quando vocês fizeram toda a doação ah, de brinquedos para as crianças. não, Eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, imagina a alegria não. interna que deve gerar Não. isso, né? Foi, Então, assim, isso que eu ia falar também, tipo, porque a gente pensou, e eu já tinha montado duas lojas, né, para crianças das comunidades, que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa loja de brinquedos e poder escolher o que ela quisesse, não importa, porque isso aprende também, assim, todo mundo tem poder de escolha. Acho que o maior presente que a gente pode oferecer para alguém é o poder de escolher o que você quer. O que você quer comer, o que você quer vestir, o que você quer brincar, sabe? Então, até tira aquelas coisinhas, faz o saquinho de Natal, entrega o brinquedo, daí a gente, não, assim, vamos dar esse presente para essas crianças de poder escolher. E a gente montou uma loja maravilhosa dentro de duas comunidades, e as crianças entravam, tipo, escolhia, você vê, assim, a gente perguntava quantos anos você tem, do que você gosta de brincar? E aí elas iam direto, assim, a gente escolhia, e entrava, cada uma escolhia e saía com seu brinquedo. E isso foi, assim, ai, foi maravilhoso. Foi super cansativo pra gente, mas foi de um alimento, assim, muito incrível, sabe? Foi de um presente, assim, dar esse presente pra elas, sabe? Foi um presente. então. É. É muito, é muito bom. E é isso, assim, voltando desde o começo, nós somos muito ilimitados quando a gente usa essas duas palavras, né? Juntos podemos tantas coisas, tantas coisas. É muito bonito. Mesmo quando a gente acha que a gente tá sozinho, assim, tipo, a gente não tá sozinho, sabe? Tem uma coisa que eu falo muito, assim, sempre tem alguém em algum lugar esperando por você. Sempre. Sempre. Ela só precisa, na hora vai saber que você existe. E aí fala, nossa, você chegou, sabe? É. Sempre. Pra fazer o que tiver que ser feito, né? De se juntar, de ajudar, de se juntar, de ser ajudado e tudo mais. E é isso, assim, eu acho que essa coisa da gente estar falando ontem até um pouco da expectativa que as pessoas têm em cima da gente, ou que, né, de ter como um exemplo, como um mestre. Tipo, eu não sou exemplo para ninguém, assim, eu só sou uma inspiração diante daquilo que eu faço, que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo tem essa capacidade de fazer o que eu faço. É só tirar, cair essas crenças que a gente estava falando um pouquinho só, e, meu, é muito forte, é muito fácil. Mesmo que, tipo, e eu vivo isso todo dia, assim, de ligar para alguém, a pessoa falar, eu sei que ela pode me ajudar, não me ajudar, mas me ajudar no projeto, e ela falar, não, não vai dar, não posso. Tudo bem. Aí também está o meu lugar de não julgamento, sabe? De entender que o caminho é esse, assim, o caminho dela é esse, tá tudo certo. Daqui a pouco ela chega ou não, assim, mas respeitar o caminho de cada um dentro, né, da sua jornada pessoal, para mim é muito importante. Eu não cobro, ou, sabe, o pé, falar, ela é só, ela não fez, não importa, assim. Importa respeitar o caminho e se juntando com pessoas que estão prontas para esse movimento, dessa revolução que a gente vai fazer. Já está acontecendo, né? E essa coisa de não deixar que os nãos nos, assim,
como fala, desanime, né? Assim, e muito pelo contrário, como você falou, né? Recebi não aqui, não ali, cada não eu Nossa, gerava mais é, energia para ir lá e fazer, né? Nossa, é, isso é, assim é incrível, porque é, acho que muito disso a gente dá. Você vai, né, assim, abrindo é, espaço, assim, precisa ir, a gente precisa ir empurrando a força desse Juntos Podemos, assim, para, né, cada vez mais ter essa lembrança interna, né? Assim, eu acho que você já tem tantos anos nesse trabalho que você tem essa memória interna de saber fazer esse caminho. Nossa, Fernanda, assim, no começo, tanto de não que eu ouvia, tipo, você é louca, não, não. E aí eu Todo falei mundo assim, acha uma vez você eu louca, pensei, né? Então, ah, é, e os tu outros, me que as pessoas assombrou. que ajudam os outros são vistas de loucas, né? Assim, É, é, é. Uma vez eu fiquei pensando, eu tava levando tanto não, tanto não, tanto não. E aí um amigo meu falou assim pra mim uma vez, vou te falar uma coisa, Rê. Um sim termina com todas as possibilidades que existem dentro de um não. E aí eu fiquei pensando, e é verdade, quando você ganha um sim, tá feito. Quando você ganha um não, você tem tanta possibilidade diante desse não, você vai, beleza, sim, tá ali. Então, isso também me gerou uma força, sabe? Um sim termina com todas as possibilidades que existem dentro de um não. E isso me deu muita força, assim. Eu peço tudo, assim, para todo mundo, assim. Falar sou a maior pidona que tem, assim, porque eu não desanimo e eu peço uma vez e peço de novo e vou nesse caminho, assim. Não desisto mesmo, não vou desistir, porque essa eu encontrei meu propósito, sabe? A Fernanda Montenegro que falou uma vez, quando você encontra o seu propósito, metade da sua vida está resolvida. Falta outra metade, mas uma parte se resolveu, sabe? E é, esse movimento. é. Será que a gente tem? Eu não sei o tempo, estou um pouco Eles perdida. não mostram aí, não, do tempo, Mostra não. tipo, quando falta, né? 2 minutos. Ah, que bom, então a gente tem um tempo aí, porque a gente já somos 9h10 já. Mas a gente Eu pode ia falar, terminar, se assim, você dessa coisa sentir. do... não, o que me vem, assim, é que eu acredito Você que tirou, você tirou os comentários? Não, se as pessoas querem tem... perguntar alguma coisa. Põe Vamos aí para deixar. ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Vamos ver. Mas fala, o que você quer perguntar? Estamos Não, aqui para assim, eu acho que tem responder. uma certa pressão, sabe? Isso é outra coisa, assim, que a gente vive essa pressão do propósito, né? E não que isso seja... Assim, eu acho que se a gente consegue olhar para isso na maneira que o caminho é o propósito, né? Não o final, aí sim. Senão, eu acho que para mim fica um peso. Qual é o meu propósito de vida? Assim, estou vivo, né? E sigo caminhando. E dia após dia eu tento fazer o meu melhor nas condições que eu tenho e que eu posso fazer agora, com a educação que eu tive, com as limitações que eu tenho e tudo mais, né? E aí, claro, a gente vai evoluindo, cada um no seu caminho. Mas como você vê isso, Rê, assim, quando você fala eu encontrei o meu propósito, você entende o que eu estou querendo dizer? Total, mas eu encontrei meu propósito, mas é exatamente como você, assim, tipo, eu encontrei o que eu vou fazer da minha vida, mas o caminho se faz a um caminhar, né? O Lama Michel, outro dia eu estava assistindo uma live com ele e ele falou alguma coisa sobre isso mesmo, assim, que não pode, o caminho já é exatamente isso que você falou, o propósito, o caminho já é aonde, não tem onde você vai chegar, assim, o que eu falo do propósito é que eu encontrei, assim, eu acordo todos os dias para fazer o que eu faço, sabe? Além de cuidar dos meus filhos, o que me dá mais prazer, assim, então, o que me faz levantar da cama, eu acho que o propósito é isso, sabe? O que te faz levantar da cama de manhã? Passear com a Gaia, tudo bem, é um propósito nesse momento, sabe? E acho que é isso, né? O que te faz levantar e, além de cuidar dos meus filhos, é trabalhar no instituto. Então eu vejo isso muito, não é fechado, né, assim, o caminho, sabe? Tem uma fase da sua vida que seu propósito é fotografar, né? Quando você está viajando, sabe? Outro propósito é você estudar, que você está estudando da permacultura. Então, e a gente vai construindo, né, a nossa história. Sim.
Sim. E aí Lama Michel fala muito cada vez mais de o que nos tornamos, né? E não o que fazemos, né? Eu acho que nesse sentido eu vejo assim esse Juntos Podemos cada vez mais claro nesse sentido de nos tornar mais, conscientes dessa rede em que a gente vive, né? Assim, depois aqui conversando com você me dá muito mais vontade agora de realmente poder, sabe, unir outras pessoas e fazer, né, mais ações, assim, é que a gente está no meio de uma pandemia, uma loucura, né, assim, o quanto que existem limitações, o quanto você vai mover e fazer, enfim, tudo delicado nesse momento, mas quero dizer isso, assim, né, que nos tornemos pessoas mais conscientes que a gente vive um coletivo, uma rede que sustenta tudo, né? Que todas as nossas ações têm consequências que a gente não vê, né? Assim, são muitas influências também que a gente vive ao mesmo tempo. E essa sabedoria de ter esse olhar mais amplo, assim, né? Eu tenho isso, né? Tento ter isso, assim, eu quero me tornar uma pessoa que consegue enxergar as coisas de uma forma com mais sabedoria, ou seja, de ver de diferentes pontos de vista e não da minha própria ignorância, né? Isso, assim, em palavras mais do Lama Michel mesmo, porque, enfim, acaba sendo o que permeia, assim, mas eu acho que o que nos tornamos, cada um sabe o que a gente precisa deixar para trás e se tornar mais paciente, mais amoroso, mais isso, aquilo, né? E aí, dentro desse trabalho, do trabalho social, do trabalho coletivo, de novo, voltando, é muito lindo, assim, nossa, sinto, assim, que é muito forte, né? Você ter essa memória de alegria do outro, memória de ajudar, e aí carregar aquilo para ser a motivação de acordar e falar, nossa, mas foi tão lindo, né? Você ter, eu não sei, eu sinto que a gente vai colecionando essas memórias de bons momentos e aquilo vai também nos trazendo essa motivação, né? De fazer a roda girar, porque tá tudo muito pesado e difícil, né? Muito. Mas, por exemplo, você faz uma coisa incrível comigo, tipo, nós somos amigas e você me ajuda tanto. Então, assim, você já está fazendo algo por alguém sempre, a todo momento, né? Quando você tá lá, eu tô falando essa coisa de a gente não precisa, sabe? Não precisa abraçar, não precisa fazer o que eu faço, assim, não precisa. Precisa cuidar de quem está do seu lado também. Porque senão a gente começa numa cobrança demais de fazer, fazer, fazer. Não precisa, assim, cara, Fê, você faz muita coisa, a meu ver, sabe? E você, né, dentro de tudo que você vê dos seus privilégios, da sua história, assim, você tem esse movimento, sabe? Tipo, a gente conversando, você está ajudando, me ajudando muito, ajudando um monte de gente que está sabendo dessa história. Então, é isso, cada pessoa faz dentro daquilo que consegue, daquilo que dá conta, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É aquilo que o Diego fala muito sobre a implacabilidade da palavra, da gente dar o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo. E dar o nosso melhor, seja daqui a pouco, vou fazer um sanduíche para as crianças, sabe? Dar o melhor é você sair com a Gaia ontem para ela fazer xixi ali fora, sabe? No matinho, assim, que ela só faz xixi e cocô no mato. Estou dizendo essas coisas pequenas, mas é tão bonito, sabe? Tão singelo, tão. Eu acho que a gente não precisa, sabe? Isso aí é tipo alimentar uma pessoa no farol, é dar um dinheiro, é olhar no olho de alguém, falar um bom dia, e poxa, né? E isso já faz uma diferença, né? Ver alguém limpando um lugar, as pessoas passam batido, assim, eu sempre paro, bom dia, falo, assim, eu vivo o que eu procuro viver, né? O que eu faço, assim, eu faço mesmo. E você também, então, e cada um que está assistindo a gente, que vê, cada um faz dentro das suas possibilidades. Tem gente que pode doar o dinheiro, é maravilhoso, assim, que só pode dar, só pode, como você falou outro dia, eu só tenho dinheiro, e você faz. Eu falei, bom, que bom, né? Assim, a gente vai unindo, né? Vai unindo força. Você com tanta sabedoria dos estudos que você, né, pratica há tantos anos, me ajuda tanto. E me ajudando é uma rede, né, mana? Porque você me ajuda, eu passo o que você me ensinou para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa.
Então é dentro dessa, nem é bolha assim, mas dentro do nosso ecossistema, sabe? Dos nossos privilégios, assim, a gente vai caminhando juntas, que juntas podemos tudo. Aí volta de novo, né? Vou começar a live de novo, assim. A gente, na verdade, está ganhando minutos, porque são 9h16. Então a gente. Olha, estamos ganhando minutos, maravilhoso, adorei. Assim, ninguém tem perguntas para fazer? O Rafa mandou coração, um beijo, Rafa. Começar a falar com as pessoas, a Julie está aqui. E perguntas para fazer. Nossa, foi muito curioso, porque eu abri o Facebook, eu quase não entro no Facebook, né? Só vejo, nossa, não tenho tempo, assim. E daí eu abri hoje, agora há pouco, e tinha as mensagens, as lembranças, né, de outros anos. E aí de uma foto linda, assim, que a gente mandou uma vez para umas aldeias muito, muito distantes, assim, no Mato Grosso, assim, um monte de material escolar para os índios, assim, aí tava foto, assim, do material escolar. Nossa, eu fiquei tão emocionada, porque quando eu começo a contar as coisas que a gente já fez no Instituto, eu, tipo, não acredito. Você acredita? Alguém fala, eu não, quando eu começo a junto, porque né, as jornadas todas, não acredito, assim, nessa, de tanta coisa que a gente conseguiu fazer, sabe? Com pouco recurso, na verdade, né? Porque tipo, eu sou uma pessoa que, né, moro de aluguel, não tenho, né, não criei uma fundação, né? Assim, recursos de pessoas físicas, né? Sim, Então é muito incrível isso, assim. sim. Tem uma frase que eu falo na palestra que eu faço, que eu falo assim, eu podia pedir para vocês falarem amém para tudo que eu fiz ou para tudo que eu faço, mas eu peço para vocês amém, que é a mesma coisa. É É, legal, né? muito bom. É essa, Nunca tinha é, relação. amém, amém, a mesma coisa. Sim. E é isso também, aquilo que a Madre Teresa falava uma vez, que falou, tem uma frase que é: a gente é só uma gotinha no oceano, mas se a gente não fosse essa gotinha, o oceano seria menor. Então é isso, com esse pouquinho assim, sabe? Fazendo o que tem que ser feito. Essa frase pra mim, assim, tipo, vamos lá, fazer o que tem que ser feito. E se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Exatamente, assim. Também, Mas assim, às vezes eu. Hã? isso, né? Assim, de para quebrar Sim, a bolha, para ir, né? Precisa ter um sim, lugar de passar além dos próprios, o que a gente encontra como limite, né? E ver o que está além, né? Assim, ter a sim, curiosidade de ir além para encontrar o que está do outro lado, né? Assim, sabe? sim, E sim, não ficar na sim, mesmice do que a gente já conhece, né? Acho sim, que sim. isso também faz parte desse juntos, né? E me veio assim também uma coisa que tem uma metodologia, né, que chama Dragon Dreaming, acho que muitas pessoas podem conhecer e diz assim que começa assim dizendo que um sonho, ele não é um sonho enquanto ele não for partilhado, né? Então que um sonho, se ele é só de uma pessoa, ele não é um sonho, né? Então Olha, é muito lindo isso, né? Se você tem um sonho, né? E aí começar a partilhar, se você compartilha com uma pessoa, daí ele já vira um sonho, porque ele pode ser total. realizado, né? É muito lindo. Total, total. Eu tenho uma história que quando eu comecei a contar para as pessoas do meu objetivo, assim, vamos aproveitar esses minutinhos aí, vou contar rapidamente. Lá atrás, assim, né, eu tava com as 3 crianças pequenas, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. E aí eu estava fazendo eventos corporativos gigantescos, fazendo direção artística, assim, para grandes empresas e tal. Eu estava muito cansada, estava ganhando dinheiro para pagar as contas. Mas eu falei, meu, eu preciso, assim, eu preciso fazer alguma coisa que não é isso, não é isso. E eu comecei a contar para as pessoas mais próximas que eu tinha esse desejo de ir para as ruas, ajudar pessoas desconhecidas, e, tipo, todo mundo falou que eu tava louca.
Tipo, umas 20 pessoas falaram, tá louca, não vai, você tá louca, né? Uma pessoa falou pra mim, sério? Eu vou com você, amiga. Na hora que ela me falou isso, e deu uma força, eu falei, sério? Ela falou, eu vou. E aí eu pensei, é isso que você falou, se você tem um sonho, além de você, mais uma pessoa tem que acreditar no seu sonho junto com você. Se uma pessoa acreditar no seu sonho, te dá uma força e aí muito trabalho. Aí a partir dela, ela falou assim, o namorado dela na época tinha uma produtora. Aí o namorado, ela falou, eu vou falar com o Caio, falou com o Caio, falou com o sócio. Bom, a gente juntou 10 pessoas nesse né? Então é exatamente o que você falou, se você tem um sonho no mínimo, mas uma pessoa tem que acreditar nele com você. Senão vira uma coisa, né? Vira um sonho que você não consegue compartilhar dele, né? Se você compartilha, ganha força, ganha vida e ganha Também essa realidade, né? capacidade, exato, e também essa coisa do inconsciente, né, coletivo, que um sonho, ele não é só seu. Se ele existe, ele também fala isso, né, no Dragon Dreaming, que se ele existe, é porque existe uma força criativa para aquela ideia acontecer. Então, se você tem uma ideia, ela não é sua, né? Ela existe no teu inconsciente, de alguma maneira ela chegou até você, mas é preciso compartilhar, porque a gente vive, né, claro, influenciando o tempo todo. Então é muito forte isso também, assim, sabe? Acho que quantas coisas que, assim, eu posso dizer por mim, assim, mas de ideias que eu já tive e que aos poucos se esvaíram, assim, e coisas que foram ficando no caminho por isso, assim, né? Por não acreditar, não compartilhar e não viver essa ideia coletiva, essa consciência de que não é o eu, né? E pensar que isso é, na verdade, pertencente ao todo e que pode ajudar muita gente, enfim. Não sei. Não é o eu, somos nós, né? Porque aí, se a gente não compartilha, vira uma autossabotagem, né? Quantas e quantas vezes a gente já se sabotou na vida, né? De não acreditar naquela coisa e não dar andamento A por importância do crença sonho, mesmo. né? E assim, você falando disso, assim, você falou, eu vou até nas ruas perguntar o que eu posso fazer por você agora, né? Isso veio de um sonho, né? De alguma maneira de ajudar, enfim, assim, acho que a gente também está voltando assim para um lugar, sabe, de sonhar e ver que é possível, né? E de novo o que o Lomaganthin falava, impossible possible, né? Fazer o impossível possível. E juntos Sim, podemos fazer isso acontecer e pensar numa positividade. A gente precisa de boas notícias, assim, por favor, né? A gente precisa de elevar cada um a sua própria vibração para poder sustentar algo que está também vibrando, né? E mudando na Terra, assim, né? Eu sinto bastante isso, assim, né, com a pandemia, que a natureza em si, ela cresceu, a gente, claro, tem essa ideia, mas que a gente precisa pegar essa onda e fazer virar junto, como sim, sustentando um pouco mais elevado, né, e não sendo carregado por sim, todo o medo e toda a frustração e todo o que vem de uma carga que a gente já conhece, né? Enfim. sim, Eu sim. acho que a gente pode assim terminar em 5 minutos para não ficar tão longo, para quem assistir depois também não esticar tanto. Mas eu amei que o Instagram tá tipo esticando. Nossa, eu adorei, viva É a Instagram. primeira vez que isso acontece. Nossa, já tá. Olha, 9h25, a gente começou 8 horas em ponto. Foi. Deu 25 minutos, quase 20 minutos. Ó, eu Amiga, ia tipo, convidar para contar alguma história assim que você, se você sentir assim, de contar alguma história assim para terminar, que foi algo que você carrega assim dentro do instituto, alguma história que você viveu que ficou marcado assim, e você tem como, né, esse servir assim, te mostra o caminho assim, te inspira, se tiver assim, nossa. na... Eu sei que tem muitas, Tantas, né? tantas histórias que cada realização de uma jornada, para mim, assim, é uma realização da minha vida, assim, é um pedaço meu
que reacende diante de tantas, tantas dificuldades que a gente passa no coletivo e no individual, né? Eu lembro, vou tentar contar duas histórias rapidamente. Uma que eu tentei fazer 3 faculdades e nunca consegui terminar, porque eu não tinha grana para terminar, eu tinha que trabalhar para me sustentar e tal, e eu não consegui me formar. Nessa jornada de 7 anos, a gente conseguiu pagar 5 faculdades para outras pessoas, assim. E cada pessoa que se formou, assim, através do instituto, para mim, foi como se eu tivesse me formado, sabe? Tipo, talvez tenha sido até melhor, assim. E aí tem o Adriano, que ele faz medicina ainda, que eu conto essas histórias todas que ele mora muito, muito humilde, assim, mora no interior da Bahia, em Guanambi, ele pediu apostilas usadas para ele estudar em casa, e a gente mandou para ele, não sei se ele está aí, e a gente mandou as apostilas em 2014, e aí, aí ele estudou, 2015 eu recebo um e-mail, eu passei no vestibular graças aos anos da nossa jornada. E hoje ele faz medicina, a gente tem 36 pessoas, a gente tem um grupo no WhatsApp que é só para a jornada dele. Eu falei, eu tô com você nessa sua caminhada até você se formar, só com uma condição. Eu quero dançar valsa com você na sua formatura. E aí ele falou, tudo bem. E aí hoje a gente sustenta ele em Salvador, né, o Instituto, a gente tem 36 pessoas que colaboram com essa jornada, que é depositada direto na conta dele. Ele manda prestação de contas do aluguel que ele pagou, a conta de luz, água, comida e tudo mais. Então essa jornada para mim está se estendendo, assim, são 6 anos agora, porque por causa da pandemia e tal, esse ano deu uma parada, mas ele vai se formar o ano que vem, é muito importante, assim, para mim, essas histórias, porque é isso, assim, eu consigo encaixar até as minhas frustrações, as minhas jornadas, sabe, nesses lugares de ajudar o outro se eu não consigo, e vira tudo a mesma coisa, é uma satisfação como se fosse comigo, né? E aí teve uma jornada também que, tantas, 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 de coisas simples, de um menino que não conseguia sair de casa por ter câncer de pele, e a gente mandou uns protetores solares e roupas, e ele saía de casa para passear muito feliz, sabe? Essas coisas pequenas, assim, um garotinho que sonhava em conhecer o mar, sabe? A gente botou ele dentro do carro e levou para conhecer a praia, então, assim, são essas pequenas histórias para mim são muito, muito importantes. Essas grandes de Manaus, obviamente, assim, são importantes também, né, por todo esse pela prova desse coletivo se unindo e tudo mais, né? Só que esses pequenos, sabe, essas pequenas delicadezas ou sonhos realizados, assim, muito importante. Teve a Gisele, que a gente conseguiu ano passado comprar 2 pernas mecânicas para ela, tipo, ela a vida inteira andou de joelhos. Ela teve um acidente bebezinha e ela andou de joelhos e ela me viu numa palestra. E eu a vi na palestra, obviamente, porque ela estava se arrastando, assim, né, com tênis no joelho. E a gente conseguiu juntar 40 mil reais no ano passado e ver ela andando pela primeira vez com as próteses, assim, nossa, foi muito emocionante. Quando aconteceu a tragédia, você falou para contar duas, né? É a última. Maravilhoso, pode ficar mais 1 hora contando aqui. Não, quando aconteceu a tragédia em Mariana, do desabamento, a gente não sabia muito como fazer e tal. E aí, uma mulher entrou em contato comigo e falou que queria mandar uns livros para Mariana. E aí eu falei, tá bom, eu vou agilizar isso. A gente entrou em contato com a biblioteca municipal e a gente abasteceu a biblioteca com 5 mil livros. Então, assim, essa história para mim mostra que tipo, se a gente não pode evitar as tragédias, como eu falei, a gente pode amenizar a vida que segue depois delas de alguma forma e fazer o nosso melhor, né? A nossa parte, nossa pequena parte. Se uma pessoa lê um desses livros né, e se alimentou, né, com a cultura, valeu a pena, sabe? Tipo, eu não quero transformar o mundo, eu quero fazer a minha parte, o que tem que ser feito. E se uma pessoa aqui que assistiu a gente, né, se tocou com isso, com essas histórias, que essa luz continue vibrando dentro do seu peito, que você continue emanando e seguindo a jornada, fazendo o que tem que ser feito dentro do nosso melhor, né, da nossa capacidade interna, assim.
É isso. Te amo, amiga. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando com você. Te amo demais, estou muito honrada. Que bom que estamos juntas nessa vida. Assim. Muito bom. Gratidão profunda por ser uma das bases da minha vida, uma das pessoas que mais importantes para mim. Assim, te amo. Também te amo. Mesmo. Também. Obrigada por tanto. Obrigada por ser você, por compartilhar, por nos inspirar e ser incansável, né? Se eu cansar, eu deito no seu ombro e você me faz um cafuné e aí eu continuo. É isso. Porque eu canso, mano. Aí eu preciso de um colo, de um abraço. Vem pra cá, fica comigo. E aí. Se alimente, essas... né? Cada um desses juntos podemos, assim, cada um acho que consegue encontrar no seu coração como dar continuidade nessa energia, né? Eu espero que essa live tenha inspirado esse amor que permeia entre nós, né? E Lama Ganchen também me emociona, porque acho que vem aí de uma sabedoria que está muito além. E esse Juntos Podemos é muito forte, assim, que a gente possa ainda vivenciar cada um ele no seu próprio coração, na sua própria jornada, né? Assim, nos tornando pessoas cada vez mais com compaixão, né? E com mais amor, assim. E obrigada, Rê. Muito, muito grato pela oportunidade também. Obrigada a todo mundo. Eu que agradeço. Assistiu, que tá aqui. Eu que agradeço. E é isso, você precisando de um colo, de um ombro, eu tô aqui também, você sabe disso. Temos, porque a gente cansa, assim. Eu choro muito, o Rafa tá aqui para falar também sobre isso, e você também, assim. Eu canso e choro, mas eu continuo. Então, que todo mundo possa também poder chorar, cansar. Às vezes, quando eu tô muito, muito triste, assim, eu me dou 20 minutos por dia para chorar. Tipo, no relógio, 20 minutos. E seguimos. Depois aqui a gente chora de gratidão só. Um beijo. Te amo. Obrigada, gente. Muito grata. Um beijo. Tchau. Ai, tchau. Não consigo desligar. Não dá. Vamos lá, pessoal. Ninguém quer perguntar nada. Vamos lá, gente. Lindas. Vamos ler aqui. Quem tá assistindo depois pode desligar, porque daqui pra frente a gente já tá pegando o tempo do Instagram. Muito obrigada, gente. Rafa, André, louca, né? Fica assim. A Fer. Ai, que bom. No Instagram do Instituto Nossa Jornada. Né? Ah, vou escrever aqui, tá? Peraí, eu vou escrever aqui, tá? Instituto. Oi, não, olha que maravilha. O Instituto. Ah, nossa. Ah, entendi. Isso, escreve aí. Tô escrevendo. Não, e olha que curioso, né? Minha internet tá muito ruim. Muito, muito. E aí eu fiz um cenário aqui na sala onde fica o mal. E, tipo, várias lives eu não consegui fazer, sabia? Não dá pra parar de ouvir. Ah, que bom, né? E eu não consegui. E hoje foi, não travou, não ficou mudo. Nossa. Vou te muito falar bom uma palavra assim que ficou para mim assim muito nesse momento, é determinação, sabe? É o juntos podemos e determinação. Que aí Sim, vai, né? Assim, que é uma coisa que você tem essa inspiração, assim. E acho que é um pouco isso, assim, que para mim fica mais latente agora, sabe? E cada um dentro das suas capacidades, mas a gente vai conseguir, né? Passar juntos, assim, e depois olhar para trás e ver que a gente está saindo mais forte. Resiliência, Fernanda. Isso aí. E tem uma história para contar. Na verdade, assim, história para contar todo mundo tem, né? Assim. Muito bom, a gente não consegue dar tchau. Não, peraí, rapidinho. Pessoal que tá assistindo pode desligar, porque agora a gente vai.
assistindo depois, né? Nossos amigos ficam nós duas aqui conversando até cair a live. Mas eu tô aproveitar a internet, mas rapidinho mesmo. Esqueci que eu ia falar, você acredita? Então, algumas histórias, não esquece não. Não, esqueci que eu ia falar de. Não, Nossa, esqueci, né? Da determinação que você tava falando, né? Nossa, esqueci. Eu acho que é hora de desligar, então, quando você esquece. Ai, meu Deus. Linda.